Tiago 1, 22 a 25. Amém ou misericórdia? Misericórdia alguns ainda, né? Você que está na misericórdia, continue buscando aí, mas nós já vamos lendo, já está aqui no painel também. Assim diz a palavra do Senhor. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da boa obra, este será bem-aventurado no que realizar. Esse texto nos mostra que existem algumas classes de pessoas com relação à prática da palavra. Existem alguns tipos de pessoas que, ao escutar a palavra, agem de uma certa forma. Existem aqueles que vão ouvir a palavra e não praticar. E existem aqueles que vão ouvir a palavra e vão praticar. Em qual classe você se encontra? Você é um ouvinte praticante da palavra, ou você é um ouvinte que não pratica a palavra? Mas a grande questão aqui que você vai perguntar: quem pratica a palavra aqui? Levanta a mão. Até a Débora ali vai levantar a mão. Eu. Por quê? Porque nós nos consideramos como os certos. A gente sempre tem uma visão de nós como aqueles que estão fazendo o que é correto. Nós corremos um grande risco de estarmos vivendo achando que os nossos erros são acertos. Mas se a gente continuar olhando para nós vamos ver que nós somos cheios de carrapichos e manias. E quanto mais experiente o crente vai ficando, às vezes mais mania ele vai tendo. E menos ele se permite ser transformado pela palavra, porque ele vai se considerando aquele que é certo. Então, precisamos ser pessoas que praticam a palavra. E qual foi a última mudança que você permitiu que a palavra mudasse em você? Pare um pouquinho e pense. Qual foi a última vez que você se permitiu ser transformado pela palavra? Qual foi a última transformação que gerou em você porque você leu a palavra, porque você ouviu uma pregação, porque você ouviu o conselho de alguém que tinha base bíblica e você falou: eu preciso mudar nisso, e eu mudei? Você consegue lembrar aí qual foi a última transformação? Se você não lembra a sua última transformação, a última coisa que foi mudada em você, é porque você é um ouvinte que não pratica a palavra. Mais uma vez eu digo, nós nos consideramos os certos. Nós morremos e não assumimos o nosso erro. Vivemos nos justificando, vivemos buscando desculpas, vivemos buscando algum argumento para provar que eu estou certo. Mas o que Tiago está dizendo aqui para nós, e ele está sendo bem claro, é que cada um de nós devemos ser pessoas que ouvem a palavra e praticam. Nós devemos ser aquelas pessoas que escutam a palavra e vivem o que a palavra está dizendo. Que nós não somos donos de nós mesmos, mas que nós devemos seguir aquilo que Deus tem para nós. Em qual classe você está? Vou tentar te ajudar aqui um pouco. Vou falar um pouco de algumas características, de algumas coisas que as pessoas que não praticam têm em sua vida. Então aquele que ouve e não pratica, são aqueles que não querem ser transformados, não querem ser confrontados. Interessante que nesses 3 anos de ministério, tenho aprendido um pouco. E é interessante quando a gente chama alguém para conversar, bater um papo, tranquilo lá no gabinete. Antes da gente falar alguma coisa, a pessoa já está se justificando. Antes dela ouvir o que você diz, ela já tem a resposta pronta para aquilo que você está dizendo. Nós estamos muito mais
prontos a falar do que a ouvir. Mas se nós precisamos ser transformados pela palavra, nós precisamos abrir o nosso coração para primeiro ouvir o que a palavra diz, para depois nos permitirmos ser transformados. Mas quem não pratica a palavra não quer ser contrariado. Quem não pratica a palavra, a culpa sempre é do outro. Nunca sou eu que preciso baixar a guarda, nunca sou eu que preciso mudar. Sempre é o outro que agiu errado para comigo. Sempre é o outro que fez o errado. Quantas vezes aqui o pastor fala, quantas vezes a liderança diz, quantas vezes a palavra diz: olha, seja alguém que tem uma vida congregacional, participe dos cultos, participe da EBD, participe do seu PGM. Mas muitos escutam isso e, não preciso disso não, sou autossuficiente, eu vou vivendo sozinho, as coisas vão dar certo. Quantas vezes a palavra nos adverte? Semana passada a gente ouviu aqui sobre o quê? Perdão. Mais uma vez a palavra aqui falou sobre perdão, e muitos escutam, mas não praticam. Muitas vezes é pregado, é falado, é lido a palavra, e a palavra fala perdoe, 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 mas o nosso coração a gente não consegue gerar perdão. Pessoas que vivem rancorosas e não perdoam. Exemplos de casos na nossa vida que às vezes a gente não quer ser transformado pela palavra. A palavra diz para nós honrarmos a nossa liderança eclesiástica. Quantas vezes o pastor, o seu líder de PGM, te exorta, fala: você precisa melhorar nesse ponto. E a gente deixa a palavra entrar aqui e sair aqui. Quantas vezes esse pastor chato aqui fala de pontualidade? Ser pontual é uma disciplina cristã. Porque quando eu não sou pontual, eu estou, de certa forma, ferindo a outra pessoa que eu marquei um compromisso com ela e cheguei depois. Estou mostrando para ela que o tempo dela não vale nada. O pior é que quando não é com outra pessoa, a gente faz isso num culto a Deus. Esse culto não é ao pastor, esse culto não é para nós, esse culto não é para a igreja, esse culto é dedicado a Deus. Então quando nós marcamos um culto coletivo às 19 horas, nós estamos marcando um culto com o próprio Deus às 19 horas. E a gente chega atrasado. Mas marca horário numa ação judicial aí para você receber 50 mil para ver se você não está lá no horário certinho. Questão de prioridades. Questão de escolhas. Marca um compromisso lá no seu trabalho que o chefe fala: chega a tal horário, vai ser mandado embora. Chega 10 minutos antes, tranquilo, 1 hora antes. Mas um culto a Deus, o Deus vivo, a gente é desleixado. Você está sendo um ouvinte que não pratica. Se você não perdoa, você é um ouvinte que não pratica. A palavra nos alerta que nós devemos servir uns aos outros. Devemos estar disponíveis a ajudar aqueles que carecem. Mas quantas vezes nós cruzamos os nossos braços e falamos: esse aí que se vire. A palavra nos alerta que nós necessitamos ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quantas pessoas ouvem a pregação do Evangelho, ouvem a pregação da palavra e não tomam uma decisão com Cristo? Pessoas que escutam, mas não praticam. A palavra diz muito claro que é o nosso dever sermos dizimistas e ofertantes para a obra do Senhor. E nós às vezes escutamos, mas não praticamos. Você tem sido alguém que pratica ou alguém que não pratica a palavra? Tiago está nos exortando para que nós possamos mudar. Aquele que não pratica, ele escuta a palavra, mas logo se esquece. E aí Tiago usa aqui uma ilustração do espelho. Acho que quando nós fomos nos arrumar hoje para vir aqui, cada um que passou no espelho para ver como é que estava, né? Estava um pouquinho melhor o rosto, né? Aí passou lá no espelho, olhou, viu como é que estava, tá aceitável, dá para ir. Aí veio.
Mas se você parar agora, fechar os seus olhos e tentar lembrar o que você viu lá no espelho, você não vai lembrar 100% daquilo que você viu. Você não vai conseguir ver completamente aquilo que você viu quando você estava no espelho. Então, quando nós estamos em frente ao espelho, nós estamos vendo tudo. Mas quando a gente sai em frente ao espelho, aos pouquinhos a gente vai esquecendo dos detalhes. Então, quando nós escutamos a palavra e não praticamos, nós estamos tendo acesso àquilo que pode transformar a nossa vida. Nós estamos tendo acesso à palavra que tem todo o poder e automaticamente ela está em nós. Mas quando a gente não pratica ela, a gente vai esquecendo e ela vai sumindo na nossa vida. É isso que Tiago está dizendo para aqueles que não querem seguir a palavra. E muitos vão esquecer a palavra, não vão praticar a palavra, porque vão estar cansados, outros vão estar desanimados, outros vão estar realmente com descaso. Não, eu não quero, eu não estou afim. Outros não vão ser praticantes da palavra porque não são ensináveis. Creio que o pastor Luciano, em quase 50 anos de ministério, 40, né? Quase 40. Passou muitas pessoas na sua vida aí que não são ensináveis, né? Não querem aprender. Você desenha, você pinta, você faz dinâmica, aí depois você vai para a teologia do medo, mas as pessoas não são ensináveis. Não praticam a palavra porque não querem aprender, porque são as donas da razão. Infelizmente, esse tem sido o quadro de muitas pessoas. E muitos estão ouvindo esta palavra, estão dizendo: pastor, isso é uma verdade. Mas para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão do lado. Mas quantos estão ouvindo essa palavra e estão dizendo: sou eu que preciso entender que a palavra precisa ser praticada e que tem pontos da palavra que eu não estou praticando. Tem pontos da palavra que eu criei a minha teologia, eu criei o meu fundamento e eu vou por esse caminho, e por mais que a palavra, por mais que os pastores, por mais que a liderança diga o contrário, eu não vou mudar. Quantos de nós às vezes agimos assim? O que eu posso dizer aos irmãos é: sigam essa exortação de Tiago. Sejam ensináveis. Sejam pessoas prontas a aprender e a mudar. Comece a olhar para si como alguém que está errado. Não leia a palavra como o agente que vai receber a bênção, mas comece a ler a palavra como o agente que precisa ser transformado, mudado, impactado pela palavra. Seja frequente nas atividades da igreja. Perdoe e busque o perdão, mesmo que você seja o ofendido. Muito interessante isso. Quantas vezes eu já escutei: pastor, foi ele que errou, não fui eu. E como foi ele que errou, não vou fazer nada. Mas o que a palavra nos ensina? Se o teu irmão tem algo contra ti, vai tu e pede perdão a ele. Se você não faz isso, se você sabe que alguém tem problema com você e você não baixa a sua crista, se você se acha o dono da razão, se você é orgulhoso, Tiago está dizendo para você: deixe de ser alguém que escuta a palavra e não pratica. A palavra não foi criada para a gente praticá-la somente aquilo que me agrada. A palavra foi criada para a gente cumprir ela de forma integral, completa. Quantas vezes a palavra nos ensina: alguém tem problema com você? Vai lá e conversa com ela. Conversa com essa pessoa. Se ela não te escutar e continuar tendo problema, busca 2 testemunhas que são exemplo e vai conversar com essa pessoa. Se você for com 2 testemunhas e essa pessoa não mudar, busca sua liderança eclesiástica e vai lá conversar com essa pessoa. Se isso não resolver,
aí é a congregação que vai resolver. Isso é a Bíblia que diz, não é norma minha não é estatuto aqui, é a Bíblia. Agora, quantos fazem isso? Simplesmente vou deixar de falar, essa pessoa que se resolva, essa pessoa que vai ficar no quadrado dela, eu vou ficar no meu, tá tudo certo. Não estão praticando a palavra. Porque é mais fácil a gente às vezes querer abafar o caso, abafar a situação. Pessoas que escutam, mas não praticam. E o texto que nós lemos diz que o fim dos que ouvem e não praticam será um fim de sofrimento e de ranger de dentes. Quem tem ouvido, que ouça o que a palavra diz. Então, comece a se analisar. Você está nesse quadro aqui dos que não praticam? Agora existem aqueles que praticam. Então Tiago, depois de alertar o perigo do ouvinte não praticar a palavra, Tiago vai nos mostrar a bênção que é praticar a palavra. Para nós sermos pessoas que praticam a palavra, nós precisamos considerar a palavra atentamente. Não é simplesmente ler a palavra de forma relaxada. Aquela leitura que às vezes a gente faz antes de dormir, que a gente não sabe se a gente está dormindo, se a gente está sonhando, se a gente está... Não! Quando você for ler a palavra, tire tempo para ler a palavra. Para você ler, para você meditar, se possível fazer pesquisa sobre aquilo que aquele texto diz. Tire tempo para você examinar as Escrituras. Porque ler a Bíblia deve ser um prazer para cada um de nós. Bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite. Antes tem o seu prazer nisso. Feliz é aquele que ama a palavra. Aquelas pessoas que leem a palavra com vontade de absorver o máximo dela. Aquelas pessoas que têm fome e sede de ler a palavra. Você tem sido essa pessoa? Como é que está a sua leitura bíblica? Se sua leitura bíblica está ruim, isso já é um grande sinal que você é alguém que não está praticando a palavra. Se você não tem constância na sua leitura bíblica, isso já é um grande sinal que você não é um não praticante da palavra. Porque Tiago está dizendo que a palavra é lei perfeita e lei da liberdade. Quando nós nos aperfeiçoamos, quando nós nos aprofundamos na palavra, nós vamos sendo libertos. Os nossos pequenos erros são mudados. Os nossos carrapichos vão indo embora. As nossas manias vão sendo esquecidas. A palavra diz em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é um slogan de campanha política. Isso é um versículo bíblico que está dizendo: conhecerei o Logos, que é o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra se chama Jesus Cristo. Conhecerei Jesus e Jesus vai te libertar. É exatamente isso que está sendo dito na palavra. Somente a palavra tem poder para nos libertar do pecado e nos libertar de nós mesmos. E aí nesse texto aqui de Tiago 1, Tiago também diz: aqueles que praticam a palavra, eles precisam perseverar, precisam continuar firmes na leitura e na prática da palavra. Nós não podemos parar. Muitos têm compreendido as mudanças em sua vida, se permitem, começam a praticar a palavra, mas não perseveram. Passa um ano, começam a deixar de praticar. No primeiro ano, para de fazer isso, começa a orar menos. Aí o tempo vai passando, no segundo ano, lê menos a palavra. Aí no terceiro ano, não quero ir para a igreja domingo agora não, tem a festa do vizinho, do cunhado, do primo, do tio, eu vou lá, porque lá está mais tranquilo do que o culto. E quantos fazem isso e deixam de vir cultuar a Deus? Aí depois de um tempo, negócio de dar dízimo, isso é coisa de dar dinheiro para pastor. Pode ser em outro lugar, pelo menos aqui eu creio que não é. Aí depois de um tempo, eu não vou pegar cargo nenhum na igreja, eu não preciso disso para ser salvo. É um processo que as pessoas vão. Aí eu posso dizer qual é o próximo passo depois de falar: não quero mais trabalhar na igreja? Se desviar. Isso não sou eu que diz não, são as estatísticas. Pega a estatística. Pega as pessoas que se desviaram e você vê se todos eles não passaram por esse processo até se desviarem.
Ninguém simplesmente de um dia para o outro está bem na fé e fala, não, hoje eu vou me desviar. Não, a pessoa vai aos pouquinhos, dando passos, porque deixou de praticar a palavra, porque não está mais tendo atenção para com a palavra. Não seja um ouvinte negligente, mas seja um ouvinte praticante da palavra de Deus. E se assim você fizer, você será bem-aventurado. Como é triste ver pessoas correndo atrás das bênçãos do Senhor. Como é triste se a gente mudar ali na placa e colocar, venha buscar o seu milagre. Vai começar a vir algumas pessoas, porque querem milagres. De falar que hoje vem o profeta fulano de tal que diz até o seu CPF. As pessoas vêm porque querem ver um show. Se a gente falar que domingo agora vai ter um curador aqui que cura tudo, cura câncer, cura aquilo, as pessoas vêm. Porque assim no tempo de Jesus foi da mesma forma. As pessoas queriam os milagres de Jesus, mas não queriam Jesus. E hoje as pessoas continuam do mesmo jeito, querendo viver as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que buscam a Deus, as bênçãos do Senhor o acompanharão. Aquele que vive a palavra não precisa correr atrás de bênção nenhum. A bênção bate na sua porta e fala, cheguei, estou aqui. Pare de correr atrás das bênçãos e comece a correr atrás do Deus vivo, que é o dono da palavra. Outra coisa, muito cuidado para não confundir bênção com conquista. Você é um doido, você trabalha 12, 16 horas todo dia, 16 horas todo dia, um doido. Você vai conquistar, vai ter 3 carros, vai ter 2 casas, vai ter isso, vai ter... É natural isso aí. Quem fizer isso vai conquistar, porque o trabalho vai te dar resultado. Mas para que isso tudo? Para que viver preso, escravo? E aí as pessoas dizem, não, Deus tem me abençoado, eu comprei isso, comprei aquilo. Não, Deus não te abençoou não. Você trabalhou e o homem é digno do seu salário. Aquilo que ele trabalhou você vai receber. Se você estudar, se você trabalhar, você vai ter as coisas. Isso é natural, porque o ímpio faz as coisas e tem também. O ímpio é empresário, o ímpio tem dinheiro. Então isso não é bênção do Senhor, isso é resultado do seu trabalho. Se você trabalhar, você vai ter, ponto. Claro que se você entregar nas mãos do Senhor, Deus vai facilitar o seu percurso. Mas não confunda a bênção do Senhor com busca sua para ter coisas. Muitas pessoas têm confundido isso. Querem ter e ainda colocam Deus na história. Quem serve ao Senhor, as bênçãos do Senhor vai atrás dele. Eu não preciso correr atrás de nada. Claro que eu preciso fazer a minha parte. Claro que eu tenho que me dedicar, tenho que me esforçar. Mas isso nada vai tirar o meu foco de adorar, exaltar, engrandecer ao meu Deus. Eu tenho um exemplo de quando trabalhava domingo. Eu detestava trabalhar domingo. Era o dia que eu mais ganhava. Ganhava dobrado, trabalhava menos. Era muito bom trabalhar domingo no sentido de ir para o trabalho. Mas para mim a pior coisa do mundo era na época que eu tinha escala de trabalhar domingo. Eu acordava triste, porque eu sabia que eu ia ter que faltar à casa do Senhor. Porque eu sabia que eu ia ter que faltar estar aqui junto com os irmãos. Era uma das piores coisas da minha vida, foi o tempo que eu tive que trabalhar domingo. Porque eu estava perdendo isso aqui. E isso aqui para mim vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer salário. Foi um tempo que eu passei e pedi a Deus, Deus, está nas tuas mãos. Estou aqui porque eu preciso. Mas creio que esse tempo vai passar. Esse tempo vai mudar. E com o tempo, hoje eu trabalho domingo, mas trabalho para o Senhor. Não trabalho mais para uma empresa, não trabalho mais para isso. Trabalho naquilo que Deus me colocou para fazer. Então, quantos de nós às vezes estamos presos, estamos buscando coisas para nós? Pratique a palavra, pois o fim daqueles que ouvem e praticam é passar a eternidade na presença de Deus. Mais uma vez eu digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Após você ouvir esse quadro, daqueles que praticam e daqueles que não praticam, qual dos dois lados você está? Você está no quadro dos que praticam a palavra?
Ou você está no quadro daqueles que não praticam a palavra? Ou você criou um novo quadro: pratico aquilo que me convém. Às vezes tem alguns que criam esse quadro, né? Aquilo que me convém eu pratico, aquilo que não convém. A exortação de Tiago, a minha exortação como pastor da igreja, é para que todos nós sejamos praticantes da palavra. Quero te convidar nesta hora a você orar comigo. Se coloque de pé, você que tem um desejo de falar com Deus nesta hora. Faça uma autoanálise. Olhe para dentro de si, de forma sincera, de forma plena. Comece a se perguntar, comece a se questionar, comece a falar contigo mesmo e se avaliar. Olhe para você e veja se você tem sido alguém que pratica ou alguém que não pratica a palavra. Se você é um praticante da palavra, a sua oração vai ser pedindo a Deus: Senhor, me ajude a perseverar nesta prática. Agora, se você tem negligenciado a palavra em algum ponto, se você tem algo que precisa voltar a praticar na palavra, comece a pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, me dê forças para que eu possa praticar a Tua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta noite. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos ensina, que nos corrige, que nos mostra o que é certo. Tua palavra nos mostrou que existem pessoas que ouvem a palavra e não praticam, e existem aqueles que escutam e praticam. Aqui estão os teus irmãos, aqui os teus filhos, os meus irmãos. O Senhor sonda e conhece cada coração. O Senhor sabe o que nós precisamos ser transformados. Não deixe que nenhum aqui, nem que eu, que nós não nos enganemos. Se eu sou um não praticante da palavra, Pai, que o Espírito Santo possa trazer à minha memória agora o que eu preciso praticar, e que eu saia daqui hoje pronto a ser mudado, a ser transformado, a ser impactado, e me permitir que eu seja um praticante da Tua palavra, Pai. Se eu preciso ser mudado numa vírgula, que eu seja mudado nesta vírgula, Pai. Agora, se tem aqui algum irmão, Pai, que é um praticante, que o Senhor sonda e sabe quem é e quem não é, Pai, faça com que esse persevere, que esse continue firme, para que todos nós um dia possamos estar no céu exaltando e adorando ao Senhor, Pai. Pois o céu é para aqueles que praticam a Tua palavra, Pai. Tua palavra em João nos diz que Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão praticar a minha palavra. Toda vez que nós não praticamos a palavra do Senhor, nós estamos dizendo para Jesus que nós não o amamos. Nos perdoe, Pai. Nossa oração agora é pedindo perdão, porque tantas vezes ouvimos a Tua palavra e não praticamos, Pai. Mas eu creio que pelo poder do nosso Senhor Jesus, nós seremos transformados pela Tua palavra.